Sejam bem-vindos ao canal Palavra que Ensina. A revelação de Apocalipse 17 e o Papa do Fim do Mundo, a Besta, arrebatamento em 2017 e impactante. Uma interpretação muito impactante acerca do livro de Apocalipse fala a respeito do oitavo rei, ou seja, a besta do Apocalipse. Aprenda nesse vídeo um estudo muito profundo sobre as profecias do fim dos tempos. Antes de iniciar esse estudo, o canal Palavra que Ensina deixa bem claro que esta é mais uma interpretação da Bíblia, sendo que o único dono da verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Neste estudo, citaremos fatos históricos e análises hermenêuticas e exegéticas acerca do livro de Apocalipse, capítulo 17. Preste muita atenção no vídeo, pois as informações contidas aqui são muito impactantes e reveladoras. Veja o que diz o texto da Palavra de Deus. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com o qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Amém, queridos? Repare que, para aqueles que estudam profundamente as Escrituras, a prostituta citada no livro de Apocalipse, sem sombra de dúvidas, se refere ao Vaticano, ou seja, à Igreja Romana. Observe que o texto nos diz que os reis da terra fornicaram com esta prostituta, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. A expressão fornicar e embebedar significa fazer um pacto, ou estar de acordo e se relacionando com aquilo que é errado diante de Deus. Na história da igreja,
podemos observar que o catolicismo romano teve e tem grande influência na vida de milhões de pessoas pelo mundo, e também sobre chefes de Estado, governantes, ou seja, um número muito grande de pessoas influentes. Veja que, no passado, a Igreja Romana financiava as prostitutas, perseguia cruelmente cristãos, torturava qualquer pessoa que se recusava a aceitar o seu senhorio. No passado, a Igreja Romana tinha um poder tão grande que era ela que escolhia quem iria reinar ou não. Podemos citar diversos exemplos de perseguição e morte que foram causados pela Igreja Romana, ou seja, por esta prostituta. A Igreja Romana fez com que Galileu Galilei morresse em uma masmorra devido às suas descobertas científicas. A Igreja Romana financiou Adolf Hitler e não fez nada para livrar os judeus. O Papa Estevão VII desenterrou o Papa Formoso e o excomungou, cortando seus dedos e o arrastando pelas ruas. O Papa João XII morreu assassinado pelo marido de uma fiel na cama. O Papa João XXII criou uma lista de indulgências e cobrava para perdoar pecados. Analisando a história, você perceberá que a Igreja Romana matou mais pessoas na sua perseguição da Santa Inquisição do que Adolf Hitler. Repare que, ainda hoje, eles se dizem vigários de Cristo, ou seja, únicos representantes verdadeiros de Cristo na Terra. Será mesmo? Tire suas próprias conclusões através da história. Amado amigo, eu gostaria de dizer que, se você ainda tem alguma dúvida sobre quem é a Babilônia ou a prostituta de Apocalipse, que você estudasse mais a história, pois todo o conhecimento está registrado nela. Analise os fatos e cresça no conhecimento. Para aqueles que têm dúvidas, eu gostaria de sugerir os livros do autor Dave Hunt, que fala sobre quem é a mulher montada na besta. Observe que ao ser levado ao deserto, na visão, João vê a mulher citada em Apocalipse, que se veste de púrpura e escarlata. Veja que a cor púrpura é roxa e a cor escarlata é vermelha. Você conhece alguma igreja na Terra onde os líderes se vestem assim? Repare os versículos 3 e 4. Veja, amado, que esta mulher possui uma riqueza gigantesca, e ela estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. É muito importante mencionar que esta mulher, que é a Igreja Romana, possui um cálice que está cheio de pecados e de alianças pecaminosas na sua imundícia e fornicação. Perceba que, ao ver a prostituta, ou seja, a mulher, João fica admirado. Ele se impressiona tremendamente com esta visão. Veja novamente o que diz o texto nos versículos 5 e 6. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Veja, querido, que no versículo 7, o próprio anjo do Senhor explica a João a revelação do que ele tinha acabado de ver, a qual estudaremos nos versículos a seguir. Veja o que diz o versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era
e já não é, ainda que é. Amados, durante a história da igreja, o papado, ou seja, a igreja romana, perdeu grandemente o seu poder. E por um bom tempo depois, esse poder foi restaurado e este fato podemos encontrar na história. Veja que, no versículo 9, o anjo do Senhor relata algo extraordinário sobre a visão de João. Observe que o anjo diz que as 7 cabeças são 7 montes, aos quais a mulher está assentada. Amado irmão, você sabia que o Vaticano está localizado sobre 7 montes? Ou seja, o Vaticano é conhecido como a cidade das 7 colinas. Um fato interessante a mencionar é que Istambul também está localizado sobre 7 colinas. Mas repare que a mulher que se assenta sobre os montes se veste de púrpura e escarlata. Em nenhuma outra cidade no mundo os líderes religiosos se vestem assim, a não ser no Vaticano. Veja no versículo 9 a explicação do anjo do Senhor. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Quando vemos a expressão mulher no livro de Apocalipse, dependendo do capítulo, se refere à igreja. Então o texto mostra que é uma mulher, ou seja, uma igreja que está localizada sobre 7 montes. Amém, queridos? Agora, no versículo 10, temos algo extraordinário e estarrecedor acerca desta revelação. Preste muita atenção, querido, no que será dito agora. Repare que todo o mistério da revelação se encontra nos versículos 10 e 11. Veja o que diz o versículo 10. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Dentro desta interpretação, repare que o texto nos diz que são 7 reis, 5 já caíram e um existe. O texto também nos mostra que outro ainda não é vindo, e quando vier, importa que dure um pouco de tempo. Veja o que o texto fala sobre 7 reis, e para que possamos entender a revelação, precisamos relembrar alguns acontecimentos históricos. O Concílio de Latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929, entre o Papa Pio XI, representado pelo cardeal Pietro Gasparri, e o chefe de Estado italiano Benito Mussolini, o tratado formalizou a existência do Estado do Vaticano, constituído pela cidade do Vaticano, pelas basílicas São João de Latrão, São Paulo, Extramuros e Santa Maria Maior, e pelo Palácio de Castel Gandolfo. Desta forma, após esse tratado, o Papa passou a ser um chefe de Estado, ou seja, um rei. Veja no versículo 11 que a besta é o 8º rei, ou seja, são 8 reis. Então, amado, perceba que na visão de João, ele estava vendo 7 reis, e o 8º rei levaria à perdição. Se você olhar para a história da Igreja Romana, você verá que desde o Tratado de Latrão até os dias atuais, o Vaticano teve 8 reis, como menciona o livro de Apocalipse. Veja que, após o Tratado de Latrão, os papas passaram a ser reconhecidos como reis, ou seja, como chefe de Estado. Querido, preste muita atenção no que será dito agora. Na época da visão de João, o papa que estava no poder era Karol Wojtyła, ou seja, era o Papa João Paulo II. Veja que, nesta época, João estava vendo o governo deste Papa no futuro, e ele era o 6º rei. Observe que o texto diz que eram 7 reis, 5 reis já tinham caído,
ou seja, morrido. Um rei existia, que era o Papa que João estava vendo, ou seja, João Paulo II. Veja que o anjo diz que após João Paulo II, outro rei viria, e o governo deste rei duraria um pouco de tempo. Querido, eu gostaria de te fazer uma pergunta neste momento. Quem foi o Papa que substituiu o Papa João Paulo II? O Papa substituto foi o cardeal Joseph Ratzinger, ou seja, o Papa Bento XVI. Repare que, incrivelmente na história, Bento XVI renuncia e pega o mundo de surpresa, deixando milhões de pessoas pelo mundo de boca aberta. Veja que o texto de Apocalipse, no versículo 10, diz que este rei duraria pouco tempo, e foi exatamente o que aconteceu com Bento XVI, cumprindo exatamente o que está na Bíblia. Veja, querido, como a Bíblia é tremenda. Ela previu este acontecimento de forma maravilhosa. Então, dentro do nosso estudo, temos o Papa João Paulo II como sexto rei e Bento XVI como sétimo rei. Veja que, se olharmos os papas que reinaram desde 1929, ou seja, época que eles foram realmente reconhecidos como reis, até os dias de hoje, teremos 8 reis, contando com o Papa atual, que é Jorge Mário Bergoglio, ou seja, o Papa Francisco. Na época da visão de João, os papas antes de João Paulo II tinham todos morrido, a saber, Papa Pio XI, Papa Pio XII, Papa João XXIII, Papa Paulo VI e o Papa João Paulo I. Note que, com João Paulo II, temos 6 reis, sendo que Bento XVI renunciou como a Bíblia havia previsto, e de forma espantosa, no versículo 11, podemos ver que o 8º rei iria à perdição, ou seja, levaria milhões e milhões de pessoas ao engano. Agora, novamente te faço outra pergunta, querido. Quem é o 8º rei, segundo esta sequência do nosso estudo? Sem sombra de dúvidas, é o Papa atual, o Papa Francisco. Observando todos os acontecimentos atuais, ou seja, o sinal de Apocalipse 12, o Bolaines, o ano de 5.777 de Israel, a geração da figueira, a festa de trombetas de 2017, o eclipse no dia 21 de agosto de 2017 e diversos outros acontecimentos, com certeza, querido, esta interpretação bíblica é no mínimo muito coerente e com certeza o Papa Francisco é o último Papa da história, ou seja, ele é o falso profeta citado por Apocalipse capítulo 17. Algo extremamente importante de mencionar é que, devido a tudo o que tem acontecido, já temos todas as profecias já cumpridas, não faltando mais nada para acontecer. Muitos podem dizer que é necessário que o anticristo deve aparecer primeiro para que a igreja seja arrebatada. Mas dentro de todas as evidências dos dias atuais, Emmanuel Macron é a pessoa mais indicada para ser o anticristo, ou seja, o homem do pecado. Portanto, não há mais nada para se cumprir, pois já temos o anticristo, o falso profeta e Satanás formando a trindade maligna. Fique atento, pois dias 23 de setembro de 2017 será o início da festa de trombetas de Israel, e muito provavelmente o arrebatamento ocorrerá no dia 24,
ao toque da última trombeta mencionada por Paulo, chamada de Tequia Gedolá. Vale lembrar que em Israel o horário é 6 horas na frente do Brasil, e desta forma o arrebatamento aqui no Brasil será em torno de meio-dia. Uma coisa é certa: o cenário para o arrebatamento está pronto, e mais cedo do que você imagina, Jesus levará a sua igreja. Seja um pregador do Maranata. Anuncie a volta de Jesus. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal Palavra que Ensina. Ajude o Palavra que Ensina a divulgar a Palavra de Deus. Compartilhe nas suas redes sociais e WhatsApp. Deixe o seu gostei e o seu comentário. Não se esqueça de visitar outros canais de extrema importância como Rodrigo de Lemos, João Peixoto, Herdeiro de Deus, Última Hora e Aguardando a Redenção. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.